Sejam todos bem-vindos ao podcast de novo, bicho. Olha, a gente começou a gravar o podcast e eu cometi esse mesmo erro, mas na verdade eu não estava gravando, porque o André esqueceu de colocar para gravar. Isso. Tá? Então vamos lá, vamos fazer de conta que a gente está começando de novo. Sejam todos bem-vindos ao podcast Café Amargo, a verdade sem açúcar. Através desse podcast você ouve notícias de Ribeirão e região de forma descontraída e realista. Meu nome é Maicon Tropiano e estou aqui com meu companheiro... Glaucio Marcos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Agora sim, somos um MesaCast de respeito. É isso aí. Estamos aqui no estúdio novo. Para quem está apenas nos ouvindo, nós estávamos usando um estúdio onde tínhamos poltronas, né, cortinas, e agora nós estamos em um outro estúdio onde nós temos a nossa mesa, né, a nossa mesa cast, para quem estiver aí nos acompanhando por áudio. Fala aí, Glaucio, quais são os temas que nós vamos falar hoje? Bom, basicamente vamos repercutir um pouquinho mais sobre a eleição dos conselheiros tutelares, né? Agora vamos falar sobre os resultados e as implicações dele. É isso aí. Será que nós tivemos um resultado positivo nessas nossas eleições pelo Brasil todo e em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto a gente consegue fazer um balanço legal que eu acho que a gente vai fazer, né? Mas aí, com a realidade de Ribeirão Preto, a gente pode colocar em xeque alguns diagnósticos que nós temos aí, que nós tivemos após as eleições. Sim, verdade. A gente tem ouvido aí, né? Eu até vi uma matéria ao longo da semana falando em 70% de candidatos conservadores que foram eleitos, né, pelo Brasil. Isso, eu vi também lá de 60% a 70% de candidatos conservadores de direitas eleitos nos conselhos tutelares. E a gente teve aí... né? Sim, assim, só do fato... qual que é o nome daquele senhor que estava reclamando do conselho tutelar? Qual senhor? Aquele senhor, o negro lá... Silvio Almeida? Silvio Almeida, esqueci o nome dele. Ele é ministro, né? É. Excelentíssimo ministro. Pois é. Agora ninguém sabe mais quem são os ministros. É que é tanto, né, que a gente até esquece. Pois é. É tanto e tão irrelevante agora que cada figurinha, mas tudo bem. Pois é. Né? Mas vamos lá. A gente tem a primeira notícia aqui, né? Nós selecionamos para conversar com vocês. Tem o balanço lá, né, dos 10%. Mais de 10% do aumento nos votos das eleições dos conselhos tutelares. E a gente tem aquele videozinho que está difícil, a gente apanhou para colocar aqui, mas a gente vai, em algum momento, a gente vai colocar agora? Pode colocar. Pode colocar. Você viu como a introdução, né, do assunto aí. O André vai colocar aí para a gente o vídeo. Este domingo, nós tivemos eleições para os conselhos tutelares em todo o Brasil e com uma novidade. Pela primeira vez, foram utilizadas urnas eletrônicas em quase todos os municípios. Isso porque houve um apoio mais consolidado da Suprema Corte Eleitoral. Os dados iniciais apontam um aumento de mais de 10% no número de votos com esse movimento. Mais detalhes a respeito dessas eleições ontem, você acompanha agora na reportagem de Beatriz Manfredini. A eleição dos conselheiros tutelares ocorreu neste domingo em todo o Brasil e foram escolhidos mais de 30 mil novos profissionais que serão responsáveis por garantir os direitos das crianças e adolescentes em todo o território nacional. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, compareceu a uma escola na zona norte de São Paulo para participar do pleito. Para o ministro, é importante que tenhamos mais candidatos com perfis diferentes. Eu não vejo problema, muito pelo contrário, eu acho que isso é parte da democracia, candidaturas que têm um perfil mais conservador, candidaturas que têm um perfil mais progressista, candidaturas de pessoas que professem uma fé, que têm uma religião. Não vejo problema, acho que é parte da democracia, que as pessoas também não tenham nenhuma religião e que possam ser consideradas. Isso aí não é problema. O grande problema que eu vejo é quando a pessoa não tem compromisso
com o que determina a Constituição Federal, o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso que a gente exige de um Conselho Tutelar. As eleições deste ano se destacaram, ao contrário dos anos anteriores, pelo uso das urnas eletrônicas em quase todas as capitais, menos em Belo Horizonte e Maceió. Foram mais de 56 mil urnas utilizadas. Silvio Almeida afirmou que o próximo passo será a unificação do processo para facilitar a visualização e divulgação dos candidatos e das propostas. O que nós queremos fazer nos próximos tempos, deixar isso como legado, é a unificação do processo eleitoral dos conselhos tutelares. Nós queremos unificar, ter um dia para todo o Brasil, unificar as informações sobre os candidatos, porque eu sei que essa é uma dificuldade. Né? Nós precisamos ter uma plataforma em que os candidatos se apresentem, saber os compromissos dos candidatos, porque quanto mais democracia nessa eleição, mais a gente vai conseguir ter uma infância e juventude protegida. Em 2 cidades do Rio Grande do Norte, na capital Natal e em Areia Branca, a eleição foi cancelada após um erro na distribuição das urnas eletrônicas. A nova data já foi agendada e será no dia 29 de outubro. Devido às fortes chuvas, alguns municípios do Rio Grande do Sul também adiaram a eleição. 8 a 10 cidades em São Paulo, 2 na Bahia e uma no Pará também apresentaram intercorrências. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Cláudio Augusto Vieira da Silva, afirmou que o processo eleitoral será refeito nas cidades que apresentaram problemas. Até o momento é um número reduzido, muito reduzido, de municípios que tiveram problemas. Há processos que... Bom, como vocês perceberam aí, né, fala principalmente sobre o aumento da participação. E quem foi votar, quem tem acompanhado esse assunto, sabe que de fato isso aconteceu, né? Não só pelos números, né, que mostram, né, esse aumento de mais de 10%. Até aqui mesmo em Ribeirão, né, a gente vê pelo número total de votos que houve uma participação maior. Também pelo número de votos que os eleitos receberam. Então, de fato, isso aconteceu. E também, principalmente, quem acompanha esses assuntos na internet, conversa com amigos a respeito de política, sabe que essa eleição, que é uma eleição facultativa, se tornou um assunto recorrente, né, das conversas aí, né? Em Ribeirão Preto dobrou o número de votos, né? Dobrou? Acho que de 6 mil para 12 mil votos. É isso? Alguma coisa assim. Uhum. Isso já mostra... Cara, isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom. Mas infelizmente aí os nossos colegas, os nossos adversários ideológicos, se podemos dizer assim, ficaram desesperados com toda essa movimentação. Sem dúvida. Antes da eleição, né, a gente viu vários vídeos de grupos de esquerda, né, se mobilizando, falando sobre essa preocupação de que grupos religiosos estavam também se organizando para elegerem candidatos mais alinhados, né, com os seus valores, né? Então a gente viu muito material sobre isso. Olha que perigo, grupos religiosos. é um crime. Pois é. E aí, né, essa matéria que a gente viu agora sobre o Silvio Almeida, que ele apareceu falando, o ministro do Lula, né, o que ele falou é legal, né, tem razão o que ele falou, né, que bom que todos participem e tudo mais, só que, por outro lado, a gente sabe que tem esses grupos de pressão que agem nos bastidores, né, fazendo o serviço sujo, digamos assim, né? Para não ter ele que falar publicamente sobre boicotar, sobre os adversários, né? Exatamente. Aqui em Ribeirão Preto foi urna eletrônica também. Foi. Não é capital, mas foi também aqui. Exatamente. Não foi bem a urna eletrônica utilizada para votar, comumente que a gente conhece, mas foi o sistema da Coderp que rodou. Ah, sim. Que rodou a votação. Uhum. E aí, né, sobre isso que a gente está falando, né, de que o ministro não falou contra a participação do nosso lado, né, digamos assim, porém, algumas outras matérias de grupos de militância e também tem uma aqui do Ministério Público que a gente viu, que a gente achou interessante comentar com vocês. Tem uma matéria do dia 30/9, né, um dia antes da eleição, intitulada assim, no UOL, tá? MPF, Ministério Público Federal, cobra ação contra o abuso religioso na eleição do Conselho Tutelar. É isso aí. O Ministério Público Federal informou ter solicitado ao presidente do Conselho Nacional de Direitos
da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que informe em até 24 horas quais medidas foram adotadas para prevenção do abuso do poder religioso e garantia da lisura nas eleições para Conselho Tutelar que ocorrerão neste domingo. Essa aqui é uma matéria antes Antes da eleição. das eleições. Aí já tinha uma preocupação, não é? Sim. Então, assim, que assustador, né? Que perigo, né? Grupos religiosos estão se organizando, se mobilizando para que eles possam, em conjunto, né, com os membros das igrejas e afins, possam eleger candidatos que estejam mais alinhados com os valores que eles defendem. É Nossa, como se fosse as absurdo, Farc, né? É a mesma coisa das Farc estar se movimentando para eleger conselheiro tutelar alinhado com eles. Isso é perigosíssimo. Sim, É um crente votando? Um cristão? Que é isso? pois é. Deve estar faltando trabalho, né, para esse pessoal, né? Você falou sobre a questão, você levantou essa questão de que perigo, né, dos religiosos estarem participando. Às vezes a gente ouve falar sobre, você falou da Farc, né? Eu lembrei do PCC, por exemplo. Né? A gente ouve falar sobre crime organizado, está se infiltrando e participando de um monte de coisas por aí, né, na sociedade, né? Como concursos e afins, né? E a gente não ouve falar sobre investigação, sobre movimentação desses órgãos aí burocráticos para resolver isso, né? Sim, não, eles Estão continuam... mais preocupados com religiosos. Eles continuam lá preparando as pessoas para ocupar esses espaços com muito dinheiro, né? E ocupam esses espaços, todos os espaços, dentro da justiça, dentro de qualquer tipo de serviço público, e não há uma mínima... Desculpa, não há uma mínima movimentação para identificar quem são essas pessoas, né? Sim. E aí também é importante ressaltar uma reflexão sobre esse tema, né? É muito comum que nós, cristãos, né, religiosos, a gente ouve aquela questão de que o cristão não pode se envolver com política, tipo assim, como se fosse um absurdo, né? Nós buscarmos sermos representados e termos nossos valores defendidos na política também, né? Mas aí, ao mesmo tempo, os nossos adversários, as pessoas que estão contra as nossas ideias, elas defendem e falam sobre representatividade, falam sobre Estado laico, mas se esquecem que o fato de termos, entre aspas, um Estado laico no Brasil, só significa que a gente não tem uma religião oficial, né? Um Estado confessional. Uhum. Né? Mas isso não quer dizer que seja um Estado ateísta, né? Exatamente. Então, a gente tem sim que buscar defender os nossos valores aí publicamente, que nós também somos cidadãos brasileiros, né? E temos que fazer nossos valores serem representados também. Somos partes da sociedade, né? Pois é. O que dá para se entender quando o ministro falou que ele não se importa com quem participe das eleições e seja eleito? Pode ser cristão, pode ser ateu, pode ser qualquer pessoa. Mas desde que essas pessoas respeitem a Constituição. Ou seja, nada está acima da Constituição. Nem mesmo as suas crenças, nem mesmo a sua religião. Né? Uhum. Se, por exemplo, dentro da Constituição tem alguma lei que fere algum ponto moral da religião, você não pode colocar a lei de Deus, você não pode colocar o evangelho acima da Constituição. Você pode ser conselheiro tutelar, você pode ter qualquer cargo público, desde que você respeite a sua Constituição, mesmo que fira os seus valores cristãos. Uhum. Sim. Aí que está a pegadinha do que ele falou, né? O que está nas entrelinhas. Exatamente. O que ele quis dizer com isso? É basicamente isso. Uhum. Não importa que você seja, siga a Constituição. Na verdade, não é nem a Constituição, né? Siga o que nós interpretamos que a Constituição diz. Porque está bem assim hoje, né? Hoje em dia, né? Está bem assim. Não, a Constituição diz isso, aquilo, né? Não, mas não é bem isso. Né? Aí nós temos pessoas supremas que elas podem falar a respeito disso e podem fazer essa interpretação. Sim, não é? Verdade. E aí, né, já entrando no segundo tema, como a gente está falando sobre a participação do cristão na política, na eleição do Conselho Tutelar, vamos falar agora sobre os resultados, né? Que no decorrer da semana a gente ouviu muito sobre o resultado aqui de Ribeirão, e foi muito comum, tanto eu, o Maicon, os demais, o colega aqui, o André e outras pessoas vieram me mandar,
falando que tivemos um resultado muito positivo, que tivemos muitos cristãos conservadores, declaradamente conservadores eleitos. Declaradamente Aham. conservadores. Sim, e não só em Ribeirão, né? No Brasil todo a gente viu matérias e mais matérias por aí, falando, como eu disse antes, né? De até 70% de conselheiros conservadores eleitos, né? Mas aí a gente foi dar uma olhada melhor nisso, né? Será que é verdade mesmo? Se a gente tomar como base e a gente olhar com bastante rigor os nossos candidatos, dá para se duvidar que 70% dos conselheiros tutelares são conservadores. Pois é. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Pelo seguinte motivo. Nós vivemos em um país, né, de maioria cristã. E a gente sabe que quando o assunto em voga, em discussão, relacionado a crianças e adolescentes, são assuntos, assim, que suscitam paixões, digamos, né? Como, por exemplo, o aborto, como a questão da ideologia de gênero nas escolas, até mesmo pessoas que não são tão religiosas, muitas vezes são contra, né? Pessoas assim comuns que não estão tão atentas a essas questões, né? Muitas vezes até essas pessoas são contrárias a isso, né? Esse tipo de atividade. Mas, por que a gente exige e cobra, né, um certo rigor aos nossos ideais, né? Aquilo que defendemos? Porque a gente sabe que existe uma agenda para passar essas pautas adiante, né? E a gente sabe que existe toda uma estratégia para fazer com que essas coisas sejam aprovadas, sejam inseridas na nossa sociedade de uma forma sorrateira, né? Então, quando nós elegemos candidatos menos ligados na guerra cultural, né, como a gente sempre fala, né? Muitas vezes eles são enganados e deixam passar essas questões que uma pessoa mais atenta perceberia, né? Sim. Quem está ligado, né? Quem estuda um pouquinho sobre guerra cultural acaba percebendo alguns posicionamentos, algumas nuances e não corrobora para aquilo prosperar, né? Então, não sei se a gente consegue dar algum exemplo, mas é importante que a pessoa não apenas se declare de direita, não apenas se declare cristã, principalmente cristã. Quem se declara de direita, normalmente tem alguma referência que faz com que ela se identifique com aquele posicionamento, né? Mas, por exemplo, nós tivemos pessoas aqui em Ribeirão que foram citadas, né? Que foram como se adjetivadas, diz? Né? E foram, como se diz, oferecidas, fizeram campanha para essas pessoas. Recomendadas, né? Como pessoas cristãs, católicas. E era num grupo que estava se esforçando para se eleger conselheiros tutelares conservadores. Uhum. Né? Só que essa pessoa não é conservadora. Ela é muito amiga, né? Assim, a gente conhece as pessoas, a gente muitas vezes frequenta as mesmas comunidades, frequenta as mesmas igrejas, e a gente sabe do posicionamento da pessoa. Não é porque a pessoa se diz cristã que ela é conservadora, que ela tem uma visão até mesmo cristã, né? Por incrível que pareça, a gente pode falar isso com tranquilidade. Tem gente que está dentro da igreja que se diz católico, que se diz cristão, mas não se comporta como católico, como cristão. Sequer conhece a sua própria igreja. Sequer reconhece as orientações que a igreja dá. Sequer conhece o catecismo da Igreja Católica. Não é? Sequer reconhece indicações ou aconselhamentos de papas, né, a respeito de alguns posicionamentos ideológicos. E essas pessoas militam dentro da igreja, né, e tem esse posicionamento mais à esquerda, mais progressista. Né, que infelizmente as pessoas não entendem isso. O posicionamento de esquerda, né, o progressismo, ele não é compatível com o cristianismo. Por mais que exista um esforço para se dizer que Jesus Cristo era revolucionário, ele era antissistema, né? Não é. Né? Aí eu falando aqui para os católicos, né? O Glaucio, ele é evangélico, né? Uhum. Eu falando para os católicos,
Se você pegar toda a referência, todo o ensinamento da igreja, todo o posicionamento dos papas, os papas já denunciaram há muito tempo que o comunismo e todos os seus derivados, né, do comunismo, eles são incompatíveis com a Igreja Católica, né? São incompatíveis com a fé cristã. E essas pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento, né, acredito eu que seja por isso, essas pessoas acabam se posicionando e tentando conciliar as duas coisas. Conciliar as duas coisas e acaba, infelizmente, servindo como massa de manobra, né? Existe um outro termo para que se diz que às vezes as pessoas se ofendem, mas são idiotas úteis, né? Dentro da igreja. E infelizmente, essas pessoas foram indicadas e acabaram sendo eleitas. E aqui em Ribeirão saiu a lista, né? Saiu aquela listinha. Nossa, o pessoal festejando. Nós elegemos 9 candidatos declaradamente conservadores cristãos. Aí eu olhei a lista e falei, opa, tem um que eu tinha certeza. Esse não é. O que está fazendo na lista? Aí diz aquele meme lá, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Tem alguma coisa podre nessa podridão. Entendeu? Como dizia o Pica-Pau. E não é, entendeu? E ela foi indicada. Eu espero que... Não é por maldade que a pessoa indicou. É porque tem relacionamento. Né? Não tem problema nenhum ter relacionamento com uma pessoa que pensa diferente. Mas na hora, né, ali naquele esforço que a gente estava fazendo para eleger conservadores, indicar... Ter mais atenção, né? Indicar uma pessoa que não é conservadora, que sabe que não é... Né? Não sei, eu não vou adjetivar isso agora, né? Sim. Então, gente, como eu estava dizendo, né? Muitas vezes, para defender pautas mais assim, obviamente corretas, né? Vai aparecer um monte de gente, né? Isso é fácil, qualquer um faz. Tanto que a gente vê aí, né, agora nesse assunto que está mais em voga, que é a questão do aborto, né? A tentativa de liberar o aborto na canetada, né? Por ativismo judicial. A gente vê até mesmo deputados e senadores do Centrão, né? E em algumas regiões lá no Nordeste, até mesmo alguns parlamentares que são petistas falam que são contra, né? Dão aquela ensaboada, né? Falam que, vamos ver, né? Tem que ver, tem que fazer um plebiscito, não sei o que lá, mas sou contra, né? Tipo assim, ele não tem coragem de falar que é a favor. Mesmo, muitas vezes, os caras petistas, né? Eu sou contra o aborto, mas eu não sou contra que o outro faça. Eu não faria. Nossa, então, tem gente que fala isso mesmo. Então, assim, como você pode perceber, né? É fácil você fazer esse tipo de defesa. Mas aí, como eu vinha dizendo, né? Existe toda uma estratégia por trás da tentativa de passar essas pautas, né? Essas pautas que, se viessem abertas, né? Todo mundo ia perceber que são absurdas. Então, assim, por isso que é necessário ter atenção nisso, gente. Não só agora, que sirva de lição, né? Na eleição agora dos conselheiros tutelares, para as próximas eleições também. Né? Igual o Maicon citou um exemplo aí de uma conhecida dele que foi eleita. E a gente fez uma pesquisa aqui para tentar delimitar mais ou menos o perfil de cada um dos candidatos, né? Só para ter uma ideia. Para citar como dossiê. Nós temos um dossiê. Bom, a gente não vai nomear ninguém, né? Vai só falar assim, a título de exemplo mesmo, alguns, para vocês perceberem que, assim, por mais que de fato o cenário não é negativo, tá? Sim, na minha opinião, né? O cenário não é negativo. De 16 conselheiros eleitos, de fato, mesmo que a maioria não seja conservador convicto, né? Mesmo aqueles que a gente não consegue delimitar se realmente a pessoa defende os nossos valores, a gente já consegue perceber que mesmo estes não são progressistas, não são abertamente esquerdistas, né? Então isso já é um ponto positivo, né? Tendo em vista que houve uma mobilização muito grande por parte de movimentos esquerdistas para que eles elegessem candidatos que apoiem essas causas, né? Então, assim, não é tudo negativo, tá, gente? Não, imagina. Concorda? Não, é o que eu disse, né? A movimentação que teve, a mobilização, o engajamento das pessoas foi muito bom, no meu ver. Sim. Né? Eu não esperava até mesmo ter esse resultado que nós tivemos, sinceramente. Eu achei que nós não fôssemos ter tantas pessoas assim eleitas, conservadoras, de fato.
E nós tivemos. Mas a gente, assim, por exemplo, de 6 mil votos para 12 mil votos dobrar, né, em Ribeirão Preto, a gente falando, isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom. Mas a gente tem que ter o pé no chão. Né? Vamos analisar. A gente pode melhorar. Sim. Vamos analisar todos os perfis e verificar se realmente essa pessoa tem um posicionamento conservador. É óbvio, né? A gente não está vendo aqui. Deixa eu ver se essa aqui é santa. Ó, essa aqui é santa, né? Essa aqui já pode ser canonizada. Não é isso que a gente está dizendo, mas a gente tem que ter um mínimo de discernimento, né? A gente não pode sair batendo palma, feliz da vida. Elegemos a maior bancada conservadora, igual teve nas últimas eleições. A maior bancada conservadora da história. O barbudo lá vai ter dificuldade de governar. Não vai. Não é assim, gente. Não é assim. Não funciona assim. A gente pode ter a maioria de conservadores, às vezes, até mesmo de fato bem instruídos, né, cultos, mesmo assim terão dificuldades em fazer um bom trabalho, né, em fazer um trabalho não ideológico, vamos dizer assim. Sim. E aí, como é que a gente vai abordar esse dossiê aqui? Bom, como eu disse, né, vamos dar alguns exemplos aí, pessoal, entender o que a gente quer dizer. Vamos falar desse aqui, ó, vamos falar o nome. Mas eu já começo dizendo o seguinte, ó. Desses 16 conselheiros que foram eleitos, somente 2 que eu colocaria a minha mão no fogo. Tipo assim, realmente essas pessoas aqui, elas compartilham das nossas ideias, né? Talvez não integralmente, tá? Porque como o Michael já disse, né? Não vamos ser aqui puristas, né? De querer que sejam santos, né? As pessoas eleitas aí. Mas assim, que são pessoas que a gente vê que realmente entendem da guerra cultural, né? Estão atentas a questões que afligem a muitos de nós, né? Que o pessoal que está ouvindo aqui, como por exemplo a questão do ensino domiciliar, né? Isso já é uma questão que é importantíssima para o nosso lado, né? Vamos falar assim, que a gente vê é o que vai dividir aqui, né? Porque tipo assim, mesmo que a pessoa seja cristã, muitas vezes ela não tem a compreensão disso e ela acaba fazendo coro com a esquerda, né? Para falar contra e proibir quem quer fazer, né? Ir contra, entendeu? Sim. Para as pessoas, pessoas, que a gente vê, né? mas para as pessoas entenderem. Mas não é cristão? Peraí, gente. Por exemplo, Leonardo Boff é cristão. Até babei para falar aqui. Leonardo Boff é cristão. E aí? Progressista ao extremo. Frei Beto é cristão, católico. Né? Quem mais? O padre Júlio Lancelotti? Padre Júlio Lancelotti. É cristão, mas é progressista. Né? Ele não está ali para defender o evangelho e levar as almas para o céu, não. O negócio dele é outro. Entendeu? Então não basta dizer que é cristão. É isso que a gente quer dizer. Bom, é assim, por mais que a gente não quer ser aqui purista, é o nosso papel aqui, né? O nosso objetivo, alertar quem está ouvindo, né? Para que as pessoas tenham um pouco mais de discernimento, né? E passem a compreender melhor os meandros, né? Dessa guerra por posições, né? Que a gente tem feito aí nos últimos anos, né? Porque é aquele negócio, né, gente? Quando a gente não entende a guerra que a gente está lutando, a gente só perde, né? Sim. E aí, vamos dar uma olhada aqui então na lista? Como eu disse, né? Tem 2 pessoas aqui que eu não vou citar o nome, mas quem quiser pesquisar depois pesquisa, que são pessoas muito boas, que têm boas recomendações, que eu nem conhecia, tá, gente? Vou adiantar aqui para vocês, né? Antes de ver o resultado, essas 2 pessoas que eu estou mencionando, eu nem sabia da existência delas, não sabia do currículo delas, nada do tipo. Né? Foi depois do resultado que eu fui atrás. Então, como estou dizendo, né, desses 16, 2 eu gostei do perfil, achei que são alinhados mesmo, que entendem, assim, estão dispostos mesmo a lutar a nossa luta lá. Né? A gente pode falar o sexo delas? Sim, gente. A maioria é a mulher, né? Meio que não muda, né? Menine e menine. Só isso que pode falar, né? Só até matéria falando né, que é um homem só que foi eleito. Mas isso aí é normal, né? Porque normalmente quem cursa serviço social, né? Que é a graduação que a maioria dos candidatos e das pessoas que vão para esse lado do Conselho Tutelar cursa, a maioria é mulher, né? Igual no TI, a maioria é homem, engenharia, a maioria é homem. Então, sim. Isso é normal, né? Não, a gente precisa de inclusão nesse negócio aqui. A gente precisa precisa destinar algumas vagas para os homens. Tem que ter cota de homem, né? Tem que ter cota. Não é nem cota de gênero, é de sexo, tá? Pois é. E aí, você quer comentar um pouco sobre alguns exemplos ou quer que eu continue falando? Não, pode continuar, porque se eu for comentar aqui, eu vou falar nome e não vai dar certo. Tá bom.
A última vez que eu falei nome, eu já fiz um dossiê. Eu vou contar isso, eu já fiz um dossiê. Fiz um dossiê do Conselho Municipal de Saúde. Na época da pandemia, o Conselho Municipal de Saúde queria fechar o comércio geral, mas fechar mesmo, lockdown geral. Fecha tudo, mercado, farmácia, tudo, fecha tudo. Essa era a ideia deles. Eu falei, peraí, deixa eu ver quem é o Conselho Municipal de Saúde. Peguei o nome de todos e fui verificar a competência de cada um, né? Os conselhos municipais são compostos por pessoas de vários setores, Sim. né? E nem sempre eles têm competência dentro da saúde, né? E eu fui levantando nomes, falando, esse fulano de tal, esse é médico, esse aqui poderia ter poderia ser competente para falar a respeito disso, de fechar ou não, talvez um médico, e fui numerando as pessoas. Esse aqui é o Zezinho lá do bairro, não sei de onde, esse aqui é feirante. Então, assim, aí eu fui passando essas pessoas. Fiz o vídeo, publiquei e falei, a conclusão era, o Conselho Municipal de Saúde não é competente para falar em lockdown, fechar as pessoas dentro de casa. Quem são eles para falar isso? E o que aconteceu? Alguns meses depois? Processo. Eles quiseram me processar. Sim. Fizeram um conselho lá e abriram o processo contra mim, mas não vingou porque o juiz disse que não viu nada de errado e acabou sendo extinto. Mas vamos lá. São pessoas públicas, né? Enfim, uma coisa também que eu percebi nessa lista é que teve bastante renovação, né? Assim, nem todos os que tentaram foram reeleitos, ficou mais ou menos metade ali de reeleição, diferente de outras cidades aí, Brasil afora, que eu vi que cidades grandes teve uma renovação muito grande, né? A maioria são pessoas novas. E aí, falando um pouco mais sobre o perfil, né? Aí a gente já entra nesses conselheiros, agora nem é candidato mais, né? Conselheiros que, assim, a gente percebe que foram adjetivados como cristãos, de direita, não sei o que tem, mas a gente vê alguns problemas, né? Como, por exemplo, tem um caso aqui que realmente tem uma pessoa que a gente vê que, de fato, é cristã, legítima, tudo pelas redes sociais, claro, né, gente? Mas pessoalmente dá pra também... Sou amigo da pessoa, né? Nunca passei um Natal com ela. Mas pelas redes sociais, pelo que a pessoa expõe nas redes, né? Já que ela é uma pessoa pública e que quer demonstrar ali suas ideias, a gente percebe que é uma pessoa que pode ser uma boa aliada, né? Uma pessoa cristã, mas que é desarmamentista, né? E a gente sabe que, normalmente os conservadores não são desarmamentistas, né? Então já tem um problema, né? Mas assim, é claro que, como eu disse, né? Essa não é uma pauta que afeta crianças e adolescentes, né? Normalmente. Então, dá para relevar, né? É uma pessoa, como eu disse, né? Que pode servir como uma pessoa que é uma boa aliada. Mas aí, olhando os demais, a gente vê que muitos dos que foram eleitos não têm informações assim, relevantes nas redes sociais, né? Assim, que denotam que, de fato, a pessoa aguerrida que defende as nossas ideias relacionadas a homeschooling, né? E a contra a teoria de gênero, essas coisas todas, né? Então, tipo assim, a gente fica preocupado, né? Tipo assim, se a pessoa... Essas são questões que estão sempre aí, né? Em discussão na mídia, sempre há tentativas de passar para frente esse tipo de pauta, né? E se a pessoa, ela não lembrou, ou se ela teme publicar algo, né? Para fazer a campanha dela sobre esses assuntos, a gente já fica preocupado, né? Sim, sim. E é tudo questão ligada às crianças, né? Sim. E são questões, assim, polêmicas, caras pra gente. A questão de ideologia de gênero, a questão da educação domiciliar, né? Apesar de poucas pessoas conhecerem, mas principalmente para os conservadores que compreendem que é melhor educar o filho em casa e protegê-los dessa maneira, principalmente na primeira idade, e essas pessoas não se posicionam a respeito disso, ou se esquivam quando são questionadas a respeito disso, já tem que acender um alerta. Sim, sem dúvida. E mesmo aqueles, né, que tem pode perceber, né, que sempre vai convergir para a questão, muitas vezes, para a questão da educação, né? Porque mesmo aqueles que têm um filho, os filhos no ensino formal, é a mesma coisa, né? Os pais não vão querer que os filhos vejam na escola temas como ideologia de gênero, né? Como já falamos. Sim. Então, como disse, né? Todos esses assuntos são assuntos importantíssimos, mas que em muitos desses perfis desses candidatos que foram eleitos que a gente andou pesquisando, pouca coisa sobre isso, né? Sim. E é muito conveniente, né? A pessoa faz a campanha, coloca nas redes sociais,
votem em mim, né? Você me conhece, tal, sou sua amiga e tal, vote em mim. Eu vou lutar pelo ECA. Tipo assim, sempre, se você pegar, se você tirar a cara da pessoa e tirar o número, parece que é tudo igual. Tipo assim, só fala lá, vou lutar pelas crianças e adolescentes, pelo direito das crianças e adolescentes e acabou. Ô, você tá sendo eleito Aí pra fica isso, fácil, pô. né? Isso pessoa foi não eu tem percebi em boas campanhas que eu vi, é que realmente eles não tem nenhum candidato que tenha uma bandeira própria, né? Sim. Todos eles ali, eles sempre é o mesmo discurso, né? Ah, vou proteger as crianças, vou proteger as crianças. Cara, Então. realmente você tem que fazer isso, É o né? papel, né, do cargo, né? Aí fica fácil, né? Aí poderia pular o chat GPT, cria pra mim aí um texto pra eu publicar. Pois é. Aí ia sair igualzinho também. Tem, por exemplo, tem uma aqui que é declaradamente, assim, se a gente pegar essa frase, lugar de criança é na escola. Se a gente for falar de educação domiciliar com ela, qual que será a opinião dela? Já tá aí, né? Tá aqui já tá dizendo, né? E aí também, né, tem algumas candidatas que foram eleitas que são experientes e vêm do ramo da saúde, né? E a gente percebe também, eu não sei nem se pode falar sobre isso no YouTube, né? Que vai cair, cai a live, cai a casa, cai tudo. Vamos experimentar. Sobre a picadinha obrigatória, por exemplo. Ah, sim. Né? Principalmente com crianças, né? E adolescentes, né? A gente percebe, quem acompanha mais esse tipo de assunto, agora não, porque já foi, né? Mas quem acompanhava quando estava em alta, via que tinha certos problemas acontecendo, né? Principalmente em países que têm uma métrica mais apurada de efeitos colaterais, né? A gente percebia, né, esse tipo de coisa, né? Aqui no Brasil não tem porque tentar esconder de tudo quanto é jeito. Sim. Né? Mas você pega nos Estados Unidos, em países que tiveram também imunização em massa, e vê lá os números dos efeitos, né? A gente vê que não é tão seguro assim como tu falam, né? Sim. Assim, na melhor das hipóteses. Tem. E aí, se a pessoa ela vem, a gente já consegue fazer algumas suposições, né? Que também nos preocupam. Se a pessoa ela vem dessa área. Se ela tem hashtag fica em casa, Ixi, aí piorou. aí lascou. Se tiver outro fecha tudo aí, estamos perdidos. Fecha tudo, hashtag fica em casa. E aí, de novo, a gente volta para o assunto da educação. Por quê? Os maiores prejudicados desse negócio de fechar tudo no Brasil afora aí, né? Foram as crianças e adolescentes, aqueles que estão no ensino formal, né? Que não puderam ir para a escola para aprender e em casa também não aprenderam, porque os pais não estão habituados a essa rotina, né, de educação domiciliar. Aqueles que fazem, continuam normal. Imagina, teve pai que descobriu que tinha filho. Então, é verdade. E aí, né, os pais, a maioria, né, que tem os filhos no ensino formal, os filhos tiveram seu ensino prejudicado, né? Tanto que tá saindo vários números aí que apontam isso, né, que o déficit vai ser gigantesco, né, comparado a outros países do ensino brasileiro. E aí, como eu disse, essa pessoa vem desse ramo da saúde e ela abraça cegamente esse tipo de discurso, né, de narrativa trazida de cima, ela vai contra o interesse da criança e adolescente, né, na educação. Novamente, voltando para a educação. Sim. Então, como eu disse, né, esse é o tipo de coisa que nos preocupa. Sim. Na nossa classificação aqui, teve 2, você colocou com certeza. Aham. 4, você colocou sim. Aquele sim, assim. Sim, mais ou menos. Né? São cristãs, assim, você vê que realmente são cristãs legítimas, né? E que podem ser aliadas, assim, né? Nessa tipo de luta aí lutas mais abertas, né? Sim. E 4, incerto. Uhum. E 3, colocou que é não. Sim. Aí que são esquerdistas abertamente, né? Sim. E tem as... E mais 2 que a gente não achou nada. Não achou nada. Então, nossa, é complicado. Uhum. É complicado. Deixa eu ver o que mais tem pra falar aqui. Enquanto você está olhando aí, só reforçando, né? O cenário não é negativo, né? Porque, como eu disse, assim, por mais que apenas 2 são candidatas muito boas, a maioria, assim, é declaradamente cristão e tal, então a gente pode... provavelmente a gente vai poder contar com eles nessas questões aí mais absurdas, né? Contra essas pautas mais absurdas. Sim, aqui em Ribeirão, 33%, se a gente pegar esse aqui, essa análise que a gente fez, 33% são conservadores. Ou tendem a ser conservadores. Sim. E aí dos que nós falamos, né, desses 16, só 3 aí que a gente identificou que são, de fato, esquerdistas, né? Como, por exemplo, tem uma aí que tem foto fazendo L. Faz o L. E por aí vai, né? Pessoas ligadas a sindicatos. Então... Mas isso aí é normal, né? Ficando sempre pra ter um ou outro. Ainda bem que foi só 3. Sim. Eu acho que a lição que fica é que
mesmo com pouca organização, né? Mesmo ainda com votos pulverizados aí entre alguns candidatos conservadores, foi um saldo positivo e fica a lição para que os conservadores se organizem mais, né? Porque é possível, claro, a esquerda tem todo o aparato nas mãos, porém é possível sim os conservadores se organizarem e conseguir eleger o maior número de conselheiros possíveis, né? Não só no Conselho Tutelar, mas também em outras áreas que demandam eleição e que também tem carência de conservadores. Sim. Verdade. Assim, já foi, como você disse, já foi positivo, né? Mas poderia ser melhor. Exatamente, poderia ser bem melhor. Teve grupos procurando candidatos que ofereceu ajuda, né, na eleição do candidato, desde que apoiasse nas eleições municipais para vereador. Sacanagem. Né? Uma sacanagem. Poxa, a guerra que a gente está vivendo, ninguém está podendo colocar esse tipo de condição, gente. A gente tem que apoiar os conservadores, dar todo o suporte para que eles consigam se eleger, né? E depois de eleitos também dar suporte para eles, né? Se possível, tá acompanhando o mandato, tá acompanhando os trabalhos, tá orientando a respeito de algum assunto, né? Se de repente um conselheiro tutelar estiver ouvindo a gente, que foi eleito aqui, eu quero saber mais sobre essa guerra cultural, pode se aproximar da gente, que a gente conversa, que a gente pode passar essa informação, essa formação, né? Até mesmo sobre o ensino domiciliar. Se quiserem saber a respeito disso, nós podemos falar a respeito disso também, né? Passar essa informação. Então, assim, a gente tem que se unir de fato e não ficar impondo condições para eleger o cara e depois ter, desde que apoia nas próximas eleições municipais. Isso aí é sacanagem. Isso aí. E se realmente tiverem, né, candidatos eleitos nos ouvindo aqui, né? Se você é daquele tipo de pessoa que tem aquela ingenuidade de achar, não, isso aí não tem nada a ver comigo, meu negócio aqui é focar no serviço social, né? Aqui meu trabalho como conselheira ou conselheiro tutelar, mas não seja ingênuo, tá? Porque as pessoas que querem passar essas pautas para frente, né? De ideologia de gênero, entre outras, né? Que a gente sempre está falando porque acontece muito, né? Diariamente a gente vê casos assim no Brasil e no mundo. Elas estão atentas, estão muito mobilizadas para que tenham suas estratégias bem-sucedidas, né? E a pessoa que não está atenta a esse tipo de mobilização, ela acaba deixando passar, né? Quando vê, já passou, ou até mesmo é enganada, né? Por esse tipo de estratégia. Sim. Então, tá me vindo aqui na cabeça, a gente poderia fazer um episódio algum dia para a gente falar das raízes das ideias, de onde vêm essas ideias, né? Qual é a raiz de tudo isso? A gente poderia falar a raiz da ideologia de gênero, a raiz da legalização do aborto, né? E dentre outros assuntos polêmicos que todos os assuntos sempre tocam a família, sempre tocam a educação, sempre para destruir a família. Então a gente poderia fazer algum episódio falando de onde vem essa ideia. Né? Sim, podemos fazer sim. E aí, né, já encaminhando para o final do nosso programa, antes de fazermos nossa indicação cultural do dia, só queria reforçar novamente, gente. A gente vive em um país de maioria cristã, né? As pessoas, mesmo aquelas que não são frequentes, que não são, vamos dizer assim, praticantes, né, da sua religião, muitas vezes elas se declaram como cristãs. Então, não basta ser um cristão nominal, né? Não basta você ouvir da pessoa que ela é uma cristã nominalmente. Mas a gente precisa estar atento a essas questões políticas, né? Essas questões de ideias mesmo, do que a pessoa realmente crê, né? Qual que é a cosmovisão da pessoa? Ela tem uma cosmovisão de fato cristã ou ela tem uma cosmovisão materialista, né? Esquerdista, né? Porque, como o Maicon já disse, são visões antagônicas, né? Por isso que quando a gente olha para países que terminaram como ditaduras socialistas, a religião foi praticamente extirpada, foi perseguida, né? Como na União Soviética, como em Cuba, entre outros lugares, Coreia do Norte, porque são ideias contrárias, né? Não tem como um governo com um ideário materialista compactuar com a religião que é transcendental, né? Que não é matéria, é transcendente, né? É vida após a morte, etc, né? Não tem como. São coisas totalmente diferentes, né? Então,
estejam atentos a isso, né? E em cima disso, o Maicon fazia uma sugestão aí para vocês. Hoje não vai ser de livro, hoje vai ser um documentário, né? Para quem não conhece muito desse tema, já serve aí como uma boa introdução para você ver, né? Que de fato há lobos entre nós, né? Eu falei isso aí um pouquinho antes, né? A respeito das pessoas que se dizem cristãs, porém acabam adotando algum tipo de ideologia que rege a sua vida muito mais que Jesus Cristo e, por exemplo, no caso de católicos, rege muito mais do que a Igreja Católica. E essa indicação que vai ser feita aqui agora fala bem disso, né? O que trouxe toda essa sujeira para dentro da Igreja Católica? Não é? O que trouxe, como que isso se deu, quem são essas pessoas que, há alguns anos atrás, trouxe a ideia de colocar a ideologia, né, o progressismo, o comunismo, dentro da igreja. Não é? Porque a ideia é o seguinte: a Igreja Católica, por anos, e os cristãos em geral, por anos, foram sempre resistência, né, na implantação do comunismo, dessas ideologias. Então, qual que é a ideia? Se a gente não consegue destruir eles defamando, distorcendo história, né, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se infiltrar, a gente tem que entrar lá dentro e mudar a ideia por dentro, não é? A gente tem que distorcer por dentro, a gente tem que acabar, destruir com a base lá dentro. Então, foi esse documentário do Bernardo Kister. Ele fez esse documentário. Para quem não sabe nada sobre esse assunto, é interessantíssimo ver esse documentário para entender o que acontece dentro da Igreja Católica com a teologia da libertação. Sim, e eu recomendo também que os evangélicos, né, protestantes, vejam, porque não se engane, gente. A gente sabe que teve uma mobilização muito grande para tentar instrumentalizar a fé católica em prol do movimento revolucionário, né, do comunismo na América Latina como um todo, mas nos últimos anos isso tem acontecido também no meio evangélico, né? Que aí, no caso, não é com a teologia da libertação, que é dos católicos, né? No caso nosso, é a teologia da missão integral, né? Que é praticamente a mesma coisa, só que do lado do evangélico, tá? Então, vocês já devem ter, quem acompanha mais esse tipo de discussão, já deve ter visto por aí alguns pastores que defendem, entre aspas, a inclusão, né? A inclusão daquilo que é contrário às escrituras, né? Como que pode um negócio desse? Uhum. Mas existe, tá? Essas pessoas defendem isso abertamente e defendem até mesmo que a Bíblia deveria ser reescrita, né? Tem grandes líderes aí, protestantes, que nos últimos anos têm falado isso, né? Até mesmo alguns líderes, alguns pastores que até alguns anos atrás eram famosos e muito respeitados pelos protestantes, mas recentemente aí rasgaram a fantasia e começaram a falar coisas absurdas, né? Então, fiquem atentos também, vocês aí que são evangélicos, assistam também esse vídeo para vocês perceberem a estratégia, né, dessa galera aí. O Espírito Santo é retrógrado. Tá certo, tem que mudar a Bíblia. Acabou, tem que mudar. Pois é, complicado, né? Então vejam aí, eu vou deixar nos comentários ou na descrição o link desse vídeo aí, né? Um documentário de 2 horas, mais ou menos, do Bernardo Kister. É um documentário muito bom. Para quem não entende muito desse assunto, é um excelente material introdutório, tá? Então assistam aí que vale a pena. O link vai estar na descrição. Certo. Mais alguma coisa para acrescentar? Acho que é isso. A gente passou pelos temas aí, né? Sobre o balanço aí do aumento de 10% nos votos das eleições do Conselho Tutelar pelo Brasil todo. A gente falou também sobre o Ministério Público Federal, né, sobre que quer fazer investigação a respeito do abuso religioso nas eleições do Conselho Tutelar. Nós duvidamos dos 70% dos conselheiros tutelares eleitos no Brasil, que duvidamos que são conservadores de fato, olhando para a nossa realidade aqui em Ribeirão Preto, né? Aqui em Ribeirão Preto foi 33%, e a gente falou um pouquinho sobre como se deu as eleições, que ela foi positiva, a gente falou que a movimentação e o engajamento foi muito bom, né? As pessoas eleitas também são boas, mas não é tudo aquilo que estavam pintando por aí. Sim, e outra coisa, o dia a dia que vai falar, né? É importante lembrar disso, né? Porque agora esse assunto vai cair no esquecimento, né? Essa parte aí da eleição dos conselhos tutelares.
Mas aí, não vamos deixar de lado não, gente. Aquele negócio de mobilização de bases, né? Vamos continuar acompanhando, vendo as notícias, vendo como é que tá o trabalho, né? Porque é o dia a dia de trabalho dessas pessoas que vai dizer, de fato, qual que é a visão de mundo dela. Se ela, de fato, é uma pessoa cristã, que defende os mesmos valores que nós, que compartilha dos nossos ideais, ou se é uma pessoa que falou que era cristã e agora está defendendo o contrário disso, né? Exatamente. Então vamos acompanhar aí, gente. Não fazer igual alguns políticos aí, não. Ir na missa, comungar, falar que é católico, né? Depois acabou a eleição, que se lasque, acabou. Pois é. Então é isso aí, gente. Esse foi o programa de hoje. Agradeço a participação de todos. E mais uma vez vou lembrar. Eu sempre esqueço, mas agora eu vou lembrar. Inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem com os amigos, que isso é muito importante aí no início do nosso podcast aqui, né? E como eu sempre falo, tá tendo uma visita legal aí nos episódios, mas tem um número pequeno ainda de inscritos, né? Então, se você tá assistindo aí, já clica no inscreva-se e inscreva-se agora. É isso você aí. vai esquecer depois. Estamos também no Spotify. Só procurar lá, verdade. Café Amargo, que você encontra a gente lá. E tem também o canal de cortes, já quem não tem o tempo de acompanhar todo episódio, quiser ver os cortes lá, estamos postando também, tá, gente? Vários cortes ao longo da semana. Gente, essa questão de curtir, de compartilhar, não é por ego não, tá? Porque se a plataforma vê que não está tendo curtido, compartilhamento, ela para de entregar, entendeu? Inclusive para quem é inscrito, então é por isso que é importante. Mesmo que você não goste, curta aí, poxa. É isso aí. Valeu, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Falou.